Boa noite a todos. Eu queria agradecer a todos da Casa Dirce, ao professor João César. Hoje é a última aula do nosso curso A Valiosa e o Indiferente, e eu vou começar com a leitura de um texto cujo título é o título da nossa aula, Psicologia do Subsolo. E aí, depois da leitura, como nas outras aulas, a gente abre para perguntas ou para uma conversa. A expressão que faz clara referência à novela de Dostoiévski, Psicologia do Subsolo, refere-se a um estudo da obra do autor russo, feito por René Girard, Dostoiévski, do Dupla Unidade, de 1963. Nesse ensaio, Girard analisa, dentre outras questões, o que chama de metafísica do subsolo. O sujeito passa a se ver como nada e faz dos outros tudo. Aos seus próprios olhos, o habitante do subsolo não tem qualquer valor. E, como acontece numa balança, ao colocar sobre si todo o peso que o afunda, faz simultaneamente com que os outros subam. Admira-se preferencialmente aquele que é mais difícil de imitar, e nenhum elogio é suficiente. A pergunta é: por que o sujeito se precipita assim na humilhação? A resposta: porque ele é imensamente vaidoso. Tal resposta é paradoxal apenas na aparência. Quando o sujeito vaidoso se impõe a tarefa de ser o centro das atenções, ele se torna incapaz de considerar um meio-termo entre dois extremos. O menor deslize condena-o ao fracasso. Torna-se para si mesmo um impotente ridículo. Na psicologia do subsolo, o orgulho e a insegurança juntos ganham absoluta centralidade. No exemplo cotidiano, uma pessoa busca a perfeição em algo e se decepciona por não alcançar o que foi idealizado. Ao encontrar, posteriormente, alguém que obteve êxito em atividade igual ou similar, essa pessoa exagera tanto as suas imperfeições quanto os sucessos do outro. Aos seus próprios olhos, o habitante do subsolo é o personagem que perde valor porque compara o seu ideal de perfeição com uma imagem fantasiosa da vida alheia. Girard aponta para uma peculiaridade da metafísica do subsolo que é central para a nossa compreensão, isto é, o sujeito do subsolo admira preferencialmente quem é mais difícil de imitar ou superar. Isso pode ter como consequência uma autocrítica que busca a rejeição, uma vez que nenhum elogio ou reconhecimento será suficiente. A percepção de si mesmo continuará sempre num nível mais baixo. O protagonista da novela de Dostoiévski se recrimina por diversos aspectos do seu comportamento. Dentre eles, a libertinagem praticada às escondidas. Nas palavras do próprio personagem, algo vivido de modo assustado, sujo, imbuído da vergonha que não me deixava nos momentos mais asquerosos e que até chegava, nesses momentos, à maldição. Mesmo assim, eu já trazia na alma o subsolo. Tinha um medo terrível de ser visto, encontrado, reconhecido. Fecho aspas. Aqui ganha relevo um dos dois aspectos que formam o paradoxo: a insegurança ou autodepreciação, embora já comece a surgir os sinais do outro aspecto, o orgulho. O que Girard destaca com a psicologia do subsolo é a complexa relação entre o sentimento de inferioridade e o orgulho acentuado. Na novela, o personagem sofre um grande abalo quando é ignorado por um oficial que o esbarra ao passar. O abalo não vem de uma suposta provocação. No entendimento do protagonista, o esbarrão é grave porque o sujeito desprezava a sua presença. Um detalhe é importante para completar o panorama: o fato de o protagonista ter um emprego irrelevante de funcionário de repartição, enquanto o outro sujeito é um oficial. Destaco uma reflexão do protagonista, posterior ao esbarrão, em que aparece o caráter ambíguo do seu sentimento de inferioridade. Abro aspas. Era o cúmulo do suplício, uma humilhação incessante e insuportável, suscitada pelo pensamento que se transformava numa sensação contínua e direta de que eu era uma mosca perante todo aquele mundo,
uma mosca vil e desnecessária, mais inteligente, mais culta e mais nobre que todos os outros demais, está claro. Mas uma mosca, cedendo sem parar diante de todos, por todos humilhada e por todos ofendida. Fecho aspas. O personagem percebe, com ou sem razão, que é uma mosca. No entanto, afirma que é uma mosca cheia de qualidades positivas, mais inteligente, mais culto, mais nobre. A inferioridade e o orgulho aparecem lado a lado. A obsessão do personagem se aviltar, durante a maior parte do tempo, remete, em parte, à melancolia tal como descrita por Freud, em Luto e Melancolia, em que esta, a melancolia, se caracteriza, entre aspas, em termos psíquicos, por um abatimento doloroso, uma cessação da capacidade de amar, inibição de toda atividade e diminuição da autoestima, que se expressa em recriminações e ofensas à própria pessoa e pode chegar a uma delirante expectativa de punição. Fecho aspas. Essa é apenas uma resumida definição freudiana da melancolia. Quem conhece, no entanto, o ensaio de Freud, sabe que a definição ganha maior complexidade à medida que são feitas as distinções entre o luto e a melancolia. Freud aponta uma diferença precisa entre as duas. Abro aspas. O melancólico ainda nos apresenta uma coisa que falta no luto, um extraordinário rebaixamento da autoestima, um enorme empobrecimento do eu. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio eu. Fecho aspas. Freud observa que o doente nos descreve seu eu como indigno, incapaz e desprezível. Recrimina e insulta a si mesmo, espera rejeição e castigo. Em seguida, no ensaio, Freud descreve o modo como o melancólico evolui na autocrítica, pintando, entre aspas, a si mesmo como uma pessoa mesquinha, egoísta, insincera, sem autonomia, que sempre buscou ocultar as fraquezas do seu ser. Fecho aspas. Nesse trajeto... Eleonora, Felipe, se vocês quiserem interromper a leitura em algum momento, fiquem à vontade, tá? Hoje, realmente, a gente vai ler esse texto, que eu acho que já dá conta de uma parte do que eu tinha antecipado. Então, se chamar a atenção em qualquer momento, pode ser bom, inclusive, para mim. Nesse trajeto, contudo, o sujeito pode pensar que se aproxima, não obstante algum exagero, de uma espécie de autoconhecimento. Sendo assim, Freud se pergunta: por que é necessário adoecer para que se alcance essa espécie de lucidez? Analisando esse aspecto, Freud chama atenção para a dificuldade em se delimitar critérios objetivos quanto à validade da depreciação. Isto é, uma pessoa preguiçosa pode se ter em alta conta, enquanto alguém verdadeiramente ativo se recrimina. Ainda que ambos partilhem valores parecidos, isto é, ainda que para ambas haja mais valor na atividade que na preguiça, a autopercepção será diferente. O preguiçoso se percebe absolutamente normal e o ativo sente-se preguiçoso. Deve haver, portanto, uma diferença quanto aos parâmetros usados para medir o próprio comportamento. Dessa forma, torna-se oportuno destacar a relativa singularidade do termo psicologia do subsolo. Para apresentá-la, René Girard seguirá o caminho aberto por Freud. No entanto, a análise de Girard se concentrará num dado específico, já apontado por Freud, sobre a melancolia, qual seja, da melancolia como uma doença do eu, um empobrecimento do eu. Antes de seguir com Girard, recordo Freud ao destacar que, no quadro clínico da melancolia, a insatisfação moral com o próprio eu está relacionada a outras coisas: defeitos físicos, feiura, debilidade, inferioridade social. Fecho aspas. A hipótese de René Girard para a psicologia do subsolo parte justamente desse sentimento de inferioridade.
Ainda com o auxílio do pensamento de Freud, destaco em seu ensaio um exemplo. O caso em que uma pessoa pode, ao se decepcionar numa relação, não desviar a libido para outra pessoa, e desse modo passar a ter em si mesma a libido recuada. Sendo assim, o eu cria uma identificação com o objeto abandonado e com a reprovação a esse objeto. Em consequência disso, a reprovação recai sobre a própria pessoa. Portanto, em outras palavras, o conflito entre o sujeito e o objeto se concentra numa pessoa só, o que explicaria, em grande parte, a autocrítica radical e o empobrecimento do eu. Aquilo que se reprova no outro será, do mesmo modo, reprovado em si mesmo. Por outro lado, para seguirmos a hipótese de Girard, será necessária uma perspectiva mimética. E não se trata de uma oposição à análise de Freud, mas de outra especificidade da influência alheia. Na teoria mimética, o eu é percebido como um vazio porque o sujeito não é capaz de desejar por si mesmo. Isto é, como já dissemos aqui outras vezes, todo desejo precisa da figura de um mediador para lhe apontar um objeto. Não é que não haja o desejo sem mediador. O desejo existe, mas não há direção. Não há segurança quanto ao objeto que mereça ser desejado. Mesmo quando algum objeto é aparentemente desejado de forma autônoma, a figura do mediador é necessária para que o sujeito sinta segurança quanto à própria escolha. Essa segurança surgirá a partir do desejo do outro, isto é, vejo o desejo de alguém por algum objeto e assim atribuo algum valor a esse objeto. Em outras palavras, alguém do meu convívio me diz que tal pessoa gosta das mesmas coisas que eu e, desse modo, esse amigo ou amiga acredita que eu possa me interessar por alguém pelo ouvido. E ele está certo em pensar assim. Não fosse essa a nossa inclinação, as campanhas de publicidade não investiriam fortunas para nos fazer acreditar que ela, a empresa que apresenta o produto, sabe escolher o que devemos gostar. A essa inclinação, René Girard chamou desejo mimético, sendo essa a sua primeira intuição para o desenvolvimento da teoria. No entanto, meu interesse aqui não é fazer uma introdução à teoria mimética, mas verificar uma consequência dessa necessidade de ver alguém desejar algo para que eu, então, entenda que aquele objeto tem valor, uma vez que é desejado por alguém. A consequência que vale destacar é o fato de que aquele que designa o objeto me soa superior. Isto é, a pessoa que me serve de modelo parece ter uma consistência ontológica que eu não tenho. Ele, ao contrário de mim, sabe o que é melhor para si mesmo. Essa noção de superioridade e inferioridade não é uma regra para toda relação mimética, que, em si, percebe o desejo de modo naturalmente dinâmico. Vale lembrar, aquele que num momento é o modelo de uma pessoa, no outro é o sujeito que também precisa de modelos. A peculiaridade do sujeito do subsolo, portanto, é que ele se vê paralisado na posição de sujeito inferior, porque nunca serve de modelo como gostaria. Aqui, eu queria chamar a atenção para isso, porque é bem mais importante do que, talvez, nós chamamos a atenção nas outras aulas, que a sensação não só de ter um modelo deixa esse modelo superior, mas a sensação de nunca ser um modelo confiável tem grande chance de deixar a pessoa com a sensação de ser inferior, por não ser um modelo confiável, né? Essa pessoa não percebe com clareza que todos precisam de um modelo e assim atribui a seus mediadores uma superioridade da qual ele mesmo foi privado. O homem do subsolo acredita que as outras pessoas não precisam de modelos para os seus próprios desejos. Acredita que as outras pessoas têm, de fato, uma consistência ontológica que lhe falta. Para entendermos o pensamento do sujeito do subsolo, é necessário lembrar que ele é movido por uma grande vaidade, ao mesmo tempo que se tortura na autodepreciação. Como Girard observa, a contradição é apenas aparente, uma vez que ao elevar-se acima dos outros e ao posteriormente descobrir suas limitações, só lhe resta agora ir ao oposto do que antes acreditava sobre si mesmo. Se antes o sujeito se colocava acima de todos, agora se colocará abaixo.
nas palavras do próprio personagem ao relatar suas aspirações durante um sonho. Abro aspas. Não podia compreender sequer um papel secundário, e justamente por isso desempenhava bem tranquilamente, na realidade, o último dos papéis. Herói ou imundície, não havia meio termo. Fecho aspas. O protagonista de Memórias do Subsolo odeia e se sente atraído por quem lhe parece superior. Afinal, esta pessoa não precisa da sua atenção e, por isso, pode desprezá-lo. Entendemos que um sujeito seja assediado pela própria insegurança. Com tanta veemência, no entanto, é necessário compreender a obsessão com o oficial que parece desprezá-lo. Girard analisa o que acontece na prática. Em seus sonhos solitários, o herói eleva-se facilmente até o 7º céu. Nenhum obstáculo o impede. Mas sempre chega um momento em que o sonho não é suficiente. A exaltação egoísta não tem nada a ver com o nirvana budista. Cedo ou tarde, sente a necessidade de confirmar-se na realidade. O sujeito que ostenta sua distinção e despreza o protagonista de Dostoiévski inverte a direção do orgulho. Mesmo quando o protagonista tenta ser lúcido quanto aos seus interesses, pesa-lhe, de forma imobilizadora, a independência inalcançável do outro, que o despreza. Abro aspas. Desculpa, só um minutinho. O que importa a nosso interesse, por verdadeiro que seja, diante dessa onipotência que o outro, o carrasco fascinante, parece possuir. Vou ler de novo esse trechinho. O que importa a nosso interesse, por verdadeiro que seja, diante dessa onipotência que o outro, o carrasco fascinante, parece possuir. Fecho aspas. Na perspectiva mimética, é esperado que seja assim, uma vez que, mesmo quando empenhado em seus interesses, o personagem não consegue, segundo Girard, se tornar independente do papel que o outro desempenha em sua existência. Para o personagem Dostoiévski, o oficial representa a segurança de quem soube fazer as melhores escolhas, aquelas que um simples funcionário de repartição, mesmo que seja inteligente e nobre, não foi capaz. O impasse entre o desejo que precisa de um mediador e a vaidade golpeada pela dependência contribui para o pleno entendimento das regras do subsolo. O outro sempre aparenta uma consistência impossível de ser alcançada. No subsolo se encontra, além de muita vaidade, muito orgulho, também uma ignorância decisiva. A superioridade do modelo, que hoje inspira seu admirador, também foi copiada. Houve um modelo numa relação em que ele era o admirador. É ao ignorar essa dinâmica, que a todos envolve igualmente, que o homem do subsolo se mantém preso à luta entre a inferioridade e o orgulho. Uma luta tão insistente quanto destrutiva. O texto termina aqui. Eu acho que muita coisa do que foi dito aqui foi esboçado antes. Uma coisa que, pelo menos a mim, impressiona muito é a clareza com que esses trechos do Dostoiévski se articula com a teoria mimética. Ele fala abertamente o que está acontecendo ali, quais são os sentimentos dele, tanto de superioridade e inferioridade no mesmo parágrafo, às vezes quase na mesma frase. E quando a gente acompanha o romance ou a novela até o final, com as duas partes, quando você tenta aproximar as duas partes, você percebe que ele não, em momento nenhum, desconfia que essa outra pessoa não tem essa segurança que ele também não tem. Então, ele só consegue avançar nesse ressentimento, nessa dor, nessa vontade de ser alguém que não precisa tanto assim do outro para fazer suas escolhas da melhor forma para si mesmo, porque ele de fato acredita que existem pessoas que acordam, vão dormir e simplesmente tem alguma coisa dentro delas que as deixa mais seguras, com capacidade de fazer melhores escolhas. É claro que, de alguma forma, essas pessoas existem, mas elas existem porque, como diz o René Girard, elas deram a sorte de ter um conjunto de modelos copiáveis maior
talvez apresentados a elas desde a infância, assim como elas aprenderam a comer, a se vestir, enfim, sobretudo através da literatura, mas também desde a invenção do cinema, com ou com o teatro há séculos. Você, quanto mais acesso tem às possibilidades imaginativas do ser humano, mais esse conjunto aumenta e mais você tem condições de lidar com a vida. O romantismo, obviamente, contribuiu muito, não como movimento literário ou artístico, mas, como eu disse, não sei se na aula anterior ou na outra, contribuiu muito com a sensação humana de uma espécie de orgulho vaidoso de que as coisas saem de mim. Então, aquilo é mais autêntico, sobretudo porque no romantismo... e aqui romantismo eu estou falando sempre com aspas, assim, não estou falando romantismo fazendo uma análise do movimento literário, do movimento artístico, mas dessas características em especial. Assim, após o romantismo, realmente tornou-se muito valioso para nós a ideia de que eu estou fazendo as minhas próprias escolhas, né? Estou fazendo aquilo que eu mesmo quero, eu não estou sendo influenciado para tomar essa ou aquela atitude. Quando, na verdade, a gente pode, sim, se livrar de uma influência, mas, como diria o Nietzsche a respeito dos vícios, você vai ter que substituir por alguma coisa. E nas referências acontece o mesmo. Alguma pergunta, algum comentário? Esse orgulho, de fato, Eleonora, ele não é tão literal. Acho que você tem razão de desconfiar da palavra, porque no ensaio do Fabrice Radjad, ele destaca o fato de que o orgulho ele não necessariamente é algo negativo, porque o orgulho é algo é uma sensação boa que a gente tem porque de fato a gente fez algo bem. O problema do orgulho seria a dificuldade de hierarquizá-lo, ou seja, porque eu fui bem no trabalho como engenheiro, eu já sou capacitado para entender um pouco de educação física, tanto quanto... Então, ou porque, sei lá, minha aparência está boa, eu acho que sou melhor do que alguém que não tem aparência tão boa dentro dos meus parâmetros, enfim. Aí há um problema com o orgulho. Mas quando ele está dentro da sua própria hierarquia, não há problema nenhum. Nesse caso, a palavra orgulho, ela tem essa conotação real. De fato, ele diz que é mais inteligente. Não sei se você está pensando no trecho do Dostoiévski ou em algum outro ponto. Dostoiévski, né? Ali, de fato, ele descreve as qualidades dele. E do lado, a mosca, vil, né? Então, ele se sente inteligente, de fato, ele se sente alguém nobre, com impulsos nobres, e ele tem orgulho disso. Mas ele não se convence disso totalmente, né? Porque não dá, o orgulho também é passageiro, é rápido, é uma sensação boa que também se dilui. Né? Mas é um orgulho literal, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é mais isso, ele está na passagem do tempo, né? a sua fragilidade. Né? E pode ser muito rápido isso. Pode ser quase concomitante com por isso que o Girard chama tanto atenção para uma contradição aparente, como é possível, de fato, você sentir orgulho e vergonha ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente acredita que um sentimento positivo exclui um negativo e nem sempre. Eles podem ser concomitantes. Tem segurança. Porque você é um pouco como a gente vê nos comentários em redes sociais, a gente ouve muito das pessoas que usam mais as redes sociais, estão mais habituados com comentários, a gente ouve que um elogio tem uma duração curtíssima, ou, na verdade, o contrário, centenas ou milhares de elogios têm uma duração curtíssima, um impacto curtíssimo perto de uma crítica, né? Que está ali no mesmo lugar. E aquilo que, a princípio, seria alimento para o orgulho ou para uma vaidade mais banal, pode ser, é constantemente ameaçado por uma crítica. O que esse fechamento do nosso curso, o que eu pretendo nesse fechamento, fazer com que fique o mais claro possível, é isso que eu falei um pouquinho no começo dos comentários,
que esse sofrimento ele se sustenta muito na ignorância em relação ao funcionamento do outro, do orgulho do outro e da fragilidade do outro, até dos complexos de inferioridade do outro, como diria o Adler, que definiu a segunda escola de Viena por meio do complexo de psicanálise, por meio do complexo de inferioridade, enquanto a pulsão sexual estava no centro, com Freud. E a terceira, a princípio, com Frankl, seria talvez até mais próximo do que a gente fala aí, que é a logoterapia, que é o sentido para a vida, né? Então, a noção de que o sentido da vida do outro é perfeito, bem acabado, claro para ele mesmo, e a sua não faz muito sentido, também é um conceito, uma análise que pode ser aproximada do que a gente está pensando. Aproximada de maneira um pouquinho mais forçada. Acho que entre Dostoiévski e René Girard a gente não precisa fazer força nenhuma, está tudo muito claro. O romantismo, de uma certa forma, nesse romantismo que você falou assim, ele traz um pouco essa imagem da perfeição, né? Ou ainda que imperfeito, pelo menos é original. Original nunca é, né? Se a gente for pensar isso de forma literal, mas é pelo menos autêntico, pelo menos não é uma cópia, né? Você pensa nos poetas românticos, assim, boa parte do sofrimento estava em encontrar o próprio centro de percepção do mundo, né? Uma sensibilidade que não fosse contaminada pela sensibilidade de um outro poeta, quando na verdade, ainda mais em literatura, a gente sabe, basta a gente ler as referências e a gente vê o entrecruzamento de todos eles. Mas o sofrimento do romantismo, sem dúvida, é muito, como consequência do romantismo, é muito maior e muito mais forte do que a gente pode conceber quando a gente começa a falar de teoria mimética. E tem algumas coisas que são curiosas e quase uma piada pronta. Há um tempo atrás tinha uma loja, um magazine, que fazia eu não lembro qual deles era, que fazia uma propaganda. A fulana você tem o seu estilo. A fulana, a loja, tem todos. Bom, o que ela está te dizendo é que ela tem um conjunto ali, mais ou menos, de possibilidades, mas ela quer respeitar, entre aspas, o teu sentimento de autenticidade quando vai procurá-la. Mas ela está lá, pronto. Está feita em vários tamanhos, várias cópias, várias cores, assim. Mas para ela é importante entrar na cabeça do cliente e dizer para ele, como estava aqui, toda campanha de publicidade conta com isso, né? Em que, inclusive, ela vai te provocar um desejo que você ainda não tem até aquele momento. Ou uma direção, ela vai apontar uma direção para o desejo que você tem e não tem a menor ideia do que fazer com ele. A gente sabe que as compras, muitas vezes, têm essa função, né? Sair do tédio, é super comum. Pode ser uma coisinha para comer, uma coisinha para casa, uma coisinha... E você não sabe mesmo. Se você entra, de repente, num restaurante para comer carne, olha alguém comendo sushi, no meio do caminho até a carne, você pensa se não é melhor comer sushi. Por quê? Você não sentiu gosto nenhum dos dois. Mas já está no prato ali, foi o que você viu que chamou mais atenção. E o romantismo o romantismo não é só isso. É lógico que o romantismo aparece também como uma resistência à forma maquinal de vida, né? Pós-revolução industrial, massificação do ambiente de trabalho, em que tudo é voltado para a produção, para o trabalho, e, de fato, a vida afetiva e uma série de outras coisas que, a princípio, de maneira errônea, se acredita que não ajuda o mercado, né? Aquilo é retirado do horizonte, assim, ou tem menos valor, ou você pode adiar
E o romantismo, no começo disso, já se sente incomodado, né? Assim, não dá para viver desse jeito. Claro que isso vai culminar no mal-estar na civilização do Freud, que, de um modo geral, nós lemos na graduação, na pós, em paralelo com o Genealogia da Moral, do Nietzsche. Porque, de fato, ali você encontra articulações as mais interessantes possíveis de um texto com o outro. No caso do Nietzsche, o texto é um pouco mais radical, porque, para o Nietzsche, a revolução escrava na moral, não sei se esse termo é conhecido para vocês, a revolução escrava na moral, ou seja, o momento em que a pessoa mais forte, mais capaz, aquele que vingou, como dizia Nietzsche, ou seja, o mais forte, o mais impulsivo, o mais impiedoso, não necessariamente o mais inteligente, mas também inteligente, aquele que criava valores, ou seja, criava valores a partir de si. Aquilo que eu faço é bom e correto. A partir do momento em que aparece uma pessoa, que ele chama de sacerdote, a gente sabe da crítica dele ao cristianismo, a partir do momento que aparece o sacerdote, as coisas mudam. Por quê? Porque o sacerdote é capaz de fazer uma coisa que até então ninguém tinha feito à perfeição. Isso já no mundo moderno fica para o Nietzsche um exemplo claro. O sacerdote é a pessoa que é capaz de, por meio da pressão moral, fazer o mais forte se sentir mal consigo mesmo. Você está sendo impiedoso, você está sendo injusto, você está sendo cruel, porque o fulano é mais fraco, porque teve essa ou essa condição, enfim. Uma história que a gente mais ou menos conhece hoje de outra forma, já psicanalizada, passada por Freud também. Para o Nietzsche, a revolução escrava na moral se dava com um não grande às coisas. Ou seja, a pessoa que não sabe o que quer, mas sabe exatamente o que não quer, sabe como dizer aos outros que isso aqui é um equívoco, isso aqui é um erro, isso aqui é injusto, isso aqui é feio, isso aqui é cruel. Até ali, a pessoa mais forte dizia o que queria, o que ela queria se tornava a moral. Por isso, Genealogia da Moral, escrito em 3 dissertações, cujo centro é esse. Dizer que a partir da revolução escrava na moral, a gente tem uma negação daquilo que é mais forte, mais vital no ser humano. É claro que o Nietzsche está saindo do romantismo. Para muita gente é ainda um filósofo, um escritor romântico, que vê na possibilidade de como a gente sabe, super-homem, alguém que, não obstante todas as dificuldades do mundo, todas as travas do mundo civilizado moderno, vai conseguir se impor dessa forma, porque, inclusive, ele é ahistórico. Ele não vai querer dar aula na Casa Dirce, fazer curso na Casa Dirce, ele não vai querer chamar a atenção. Ele vai simplesmente viver a vida dele e passar por aquilo que ele está disposto, porque aquilo faz bem a ele. Só que essa é uma figura, de certa forma, idealizada, embora toda idealização de mundo fosse estranha ao Nietzsche. A gente não sabe onde está esse super-homem, ninguém nunca viu. Mas ele achava que a única saída para o mundo, tal como ficou dominado pela moral escrava e pelo ressentimento, a única saída seria essa. O papel do romantismo... Agora, vale lembrar uma coisa a respeito desse livro, Genealogia da Moral. Com tudo isso que a gente está dizendo aqui, esse livro foi escrito como uma resposta ao livro de um amigo dele, chamado Paul Riz. Ele leu o livro e se colocou a si mesmo a tarefa mimética de reescrever o livro inteiro ao contrário. Esse livro reescrito quase que ponto a ponto ao contrário é o que a gente conhece hoje como Genealogia da Moral. É uma tarefa claramente mimética, ponto a ponto. Ele fala muito bem escrito, com muitas paixões, mas talvez paixões ressentidas, negativas. Eu agora vou colocar isso na ordem correta, que é para o lado de cá, para o lado da afirmação da vida, da afirmação da vontade. O Freud era um pouco mais econômico nessa percepção das coisas, porque, de fato, há uma circunstância tal no presente que a gente precisa tomar algumas atitudes e aí o que sobra para a gente é uma certa sublimação, porque a gente começa a tentar sair daquilo que nos frustra e toma mais uma pancada aqui, outra ali, e a gente acaba ficando com medo. E, por conta disso, a gente sublima esses desejos em alguma outra coisa que seja mais segura. O romantismo, antes disso, já com a sua desconfiança em relação ao mundo
ficando cada vez mais voltado para coisas que não eram do espírito, para coisas que não eram ligadas à arte, enfatizou muito a volta à natureza, como a gente sabe, né? O retorno ao homem mesmo, um homem, não um homem primitivo, mas um homem que é muito, de certa forma, parecido com o homem livre, o espírito livre do Nietzsche. Tanto no caso do romantismo em si, como no caso do Nietzsche, como um filósofo ali de saída do romantismo, há uma dificuldade simplesmente de circunscrever que personalidade seria essa também. Aonde está essa pessoa capaz disso? E aí entra o René Girard, alguém que já falou algumas vezes que não tem o órgão mesmo do... Eu não disse com essas palavras, mas alguém que não é minimamente voltado para o romantismo, nunca foi. Nas primeiras leituras dele, Don Quixote, de Cervantes, ele olhava e via um cavaleiro ridículo, de cara, mas ridículo e engraçado ao mesmo tempo, porque o livro dele, de criança, era ilustrado. Só que para ele, de imediato, uma leitura que, durante séculos, para muita gente, é a leitura de alguém que é um idealista, uma alma nobre, pura, ingênua. Para ele ficou claro o que o próprio, de fato, o que o próprio Quixote fala para o Sancho. Eu quero ser uma cópia de Amadís de Gaula, o grande cavaleiro. Ele diz isso. Isso passou despercebido durante um tempo, assim. Pelo menos do ponto de vista do... Não passou desapercebido por tantos críticos, com um dos romances mais importantes da modernidade, fundador, talvez, do romance da modernidade. Só que isso era decisivo, isso não é um dado. E é o que ele faz. E por isso ele confunde a realidade. E ali já é uma antecipação do que a gente vai vendo nos outros romances mais distantes no tempo, de como essa mentira romântica faz com que o personagem de fato se torne impotente diante de situações reais, como acontece com o Quixote, né? De confundir as coisas, de tentar ajudar e atrapalhar. Então, o Girard, por meio das suas intuições com a teoria médica, ele descarta totalmente a ideia de um super-homem, nada disso interessa a ele. Para ele, basta apenas você entender uma coisa: o outro também tem modelos. E se houver um super-homem, ele também terá modelos. Talvez ele esteja numa esfera de atuação diferente da sua. A teoria médica criou pouquíssimos conceitos. Talvez, como conceito mesmo, o que a gente tem consolidado seja a interindividualidade. Ou seja, para o René Girard, não há uma individualidade minha, Felipe. Há sempre, quando eu faço alguma coisa em função, talvez, do Felipe. Então, a gente pode pensar numa interindividualidade. Mas, ainda assim, tem uma ferramenta, não só literária, mas de percepção do desejo, que é a mediação interna e a mediação externa. Ou seja, se nós temos interesses muito parecidos, a chance da gente entrar em choque, da admiração se tornar rivalidade, é muito maior. Por outro lado, por quê? Porque você está dentro do meu conjunto de interesses. Na mediação externa, se meu modelo é Marcel Proust ou é Jesus, primeiro eles estão mortos. Então não tenho como rivalizar com eles. Eu posso, inclusive, imitá-los à exaustão, que não vai acontecer nada. Então, para o Girard, mais importante do que alguém que consiga viver a partir de si mesmo de forma radical, como Nietzsche gostaria de ver, estaria a lucidez e a clareza quanto à dependência que todos têm de um modelo e a necessidade, talvez, de tomar cuidados com relação à esfera de interesse entre você e os seus modelos, né? Mais alguma pergunta, alguma questão? Não? Então, obrigado a todos. Quer falar, Eleonora? Não, eu que agradeço. Dúvidas aqui, suficientes. Que bom. Espero que sejam boas dúvidas. Os gigantes
Eu agradeço a todos pela participação no nosso curso, a valiosa e diferente, principalmente ao Felipe, que esteve aqui todos esses dias ajudando a gente com o som, com o vídeo, e a todos os alunos que estiveram aqui contribuindo com a conversa e com perguntas que muitas delas apareceram na minha cabeça no dia seguinte, na hora, por exemplo, de fazer meu café da manhã. Então, obrigado a todos e queria deixar aqui o meu profundo agradecimento ao professor João César de Castro Rocha. Obrigado.